Tranquilo, Alan, tranquilo. Bom, pessoal, esse semestre a gente vai estar desenrolando aí a parte de otorrino, tá? Mesmo esquema das outras matérias, tá? Presença, tá? Se liguem lá nos formulários de presença. Depois a gente vai ter elaboração de alguns trabalhos aí para estar apresentando. E com respeito à nossa prática, nós temos que ter algumas práticas aí de otorrino, tá? A prática de otorrino, gente, como que funciona? É meio que um negócio voltado para o consultório, tá? Vai funcionar guiado mais por esse ponto. Não tem muito segredo, ok? Vai ser algo voltado mais para consulta, para a parte de consultório, de inspeção, posicionamento de otoscópio, cada patologia de nariz, como a gente vai observar, tá? Alguns procedimentos a gente pode até conseguir praticar, tá? No próprio manequim. Alguns manequins, você tem que olhar lá, alguns manequins possibilitam a parte de você conseguir praticar até um tampão nasal, tá? Alguma coisa assim. Então a gente pode tentar fazer isso assim da forma mais dinâmica possível, tá? Horário que eu tenho disponível para nossa prática de otorrino. Como vocês têm aula à tarde, a prática tem que ser então de manhã, né? Eu tenho disponível da segunda-feira a partir das 10 horas da manhã, tá? No caso seria das 10 às 11. Ok? Não sei quem tá de líder da turma de vocês aí, mas depois me manda um zap aí o líder, tá? Para eu salvar aqui. Ah, beleza então, Adalto. Então a prática, vamos ficar ainda para confirmar se vai ter na segunda-feira que vem, que eu não sei como é que vai estar o laboratório, uso daqueles manequim, como é que vai estar, vou estar conversando com a Pamela, tá? Mas de antemão, deixa marcado aí para segunda-feira, 10 horas da manhã. Ok? Deixa eu já anotar aqui para eu não esquecer depois. Alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão? Todo mundo tem otoscópio? Você com equipamento meio caro, meio salgado? Não. Eu vou ver com a faculdade, se a faculdade providencia mais um. E falamos sobre essas práticas a gente poder fazer nos nossos respectivos estados. Ah, sim. Deixa eu falar para o senhor. Eu, por exemplo, em Josiane, nós estamos no estado do Espírito Santo. Certo. Mas na segunda-feira eu estarei aí em Pedro Juan, vou assistir a aula contigo, entendeu? Prática e teórica. Correto. Porque ficou deles elaborarem uma cartilha dizendo quais são as matérias que nós vamos ter que procurar os especialistas e o médico que vai dar o visto, né, que nós assistimos as aulas. Ah, sim, não, beleza. Tá ok, doutor? Tranquilo. Só informando para o senhor que eu acho que nem todos, na verdade somos poucos, somos 7 alunos. Eu acredito que uns 4 vão ficar aí, entendeu, fazendo. 3 a 4.
Os outros vão optar para fazer nos respectivos estados. Não, beleza, sem problema. Daí vocês vão me avisando então. Com certeza que a gente mantém o senhor informado, viu? Beleza. E segunda-feira que vem a gente conversa pessoalmente também, né? É porque se consegue facilitar para vocês fazerem na cidade, né? Sim, claro. Fica mais fácil. Exatamente. Mas de antemão a gente agradece, entendeu? O senhor aí, entendeu? De estar passando esse conteúdo para a gente, é muito importante. Necessitamos. Não, tranquilo. E o que precisar de mim, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Muitíssimo obrigado. E o senhor precisar de nós estamos à inteira disposição. Opa, na hora. Bom, pessoal, vamos lá então. A gente vai começar hoje com a parte de uma introdução, uma recapitulada na parte anatômica, tá? A gente não vai entrar em patologia propriamente dita hoje. A gente vai primeiro passar essa parte de anatomia, ok? Vamos lá então. Correto. Quando eu falo desse aparelho auditivo, quando eu falo de ouvido, quando eu falo de orelha, tudo que corresponde a esse aparelho no completo, eu tenho porção periférica e eu tenho porção central, tá? A porção periférica, o próprio nome já fala, periférica, tá para fora, tá mais distante um pouquinho. É a parte do ouvido externo, do ouvido médio e do ouvido interno, tá? Então pega a parte de pavilhão auricular, pega a parte do conduto auditivo em si, tá? E a porção central, eu já tenho aquela parte onde eu entro aqui com parte nervosa, que entra já aqui nervo auditivo, as ramas cocleares, as ramas vestibulares, tá? Ai, doutor, vai entrar nessas ramas aí, nesses nervos, alguns pares craniais, vamos citar aqui. Sim, porque tem muita patologia que está associada, né, diretamente a essas ramas. Um exemplo, a própria labirintite, tá? Ou alguma outra afetação que acontece lá atrás, lá na origem um exemplo de um nervo, de um plexo vestibulo-coclear que irradia, né, lá para dentro, paciente tendo crise de tontura, tendo acúfenos, né, tendo zumbido no ouvido, e o problema às vezes está lá no nervo, não está nem no labirinto lá dentro, tá? Então, a parte de núcleo coclear e núcleo vestibular também entra na parte da porção central, as vias centrais auditivas, tá? E os campos auditivos, que são campos de primeira e segunda circunvolução, tá? Primeira e segunda circunvolução temporal. Lá na frente a gente vai ver isso daí. Então tem tudo envolvido aí, a parte de cadeia de ossos, né? Nervo, a cóclea, a própria janela redonda, a ventana redonda, a janela ovalada, o próprio tímpano, tá? Então nós temos uma composição aí nesse aparelho muito extensa, desde cartilagem, mais a parte externa, cartilagem, pelos ali, também a própria formação do cerume, né? Da cera, muitas vezes não cuidado, forma até um próprio tampão também, o próprio tampão de cerume, a glândula ceruminosa, que é o que começa a produzir essa cera, esse cerume, que tem também por caráter, por função, ajudar a proteger, né, essa parede interna do conduto auditivo externo. Beleza? Um pouquinho mais para dentro nós temos a membrana timpânica, o próprio tímpano, né? E aí alguns ossos, o martelo, o junque, o estribo, né? Que parece um estribozinho aqui, ó, danado, para dar alguns tipos de patologia, né?
que começa a ocorrer um tipo de endurecimento desse osso, tá? Chamado também de otosclerose, endurece, então diminui a vibração, o paciente começa a perder a audição devido a esse enrijecimento também. E mais para dentro ali nós temos ali a própria janela ovalada ou ventana oval, que já está ali dentro do ouvido médio também, e a parte do ouvido interno, que é a trompa de Eustáquio, a gente começa citando ela, aquele canalzinho que vai lá do ouvido interno lá até ali, né, falando aqui numa terminologia mais grosseira, dentro do nariz, né, que serve como um conduto para ajudar na ventilação, para ajudar no equilíbrio de pressão do ouvido interno, tá? Trompa de Eustáquio. O próprio caracol, né, composto ali, a gente tem ali na parte vestibular, né, o trículo e o sáculo, tá bom? Que fazem ali ligações diretas com o conduto endolinfático. Mais pra frente vocês vão ver aqui alguns distúrbios, algumas patologias nessa drenagem de líquido linfático de dentro do ouvido interno aqui, ok? E o próprio nervo auditivo. Ok, pessoal? Aqui nós temos sim, os condutos semicirculares também. Então, focando lá na parte do ouvido externo. Alguma dúvida, pessoal? De boa até agora, né? Tranquilo. Vamos lá. Parte do ouvido externo. Nós temos ali o pavilhão como um todo, né? Que é a parte da orelha em si. E o conduto auditivo externo e a própria membrana timpânica. A membrana timpânica, ela ainda está ali na parte do ouvido externo, tá bom? E aquela parte da orelha em si, do pavilhão externo, da parte externa, cada curvinha daquela, cada voltinha daquela recebem alguns nomes, tá? Então nós temos aqui essa voltinha aqui de cima aqui, ó, esse chapéuzinho aqui, o hélix, né? Em algumas outras nomenclaturas vocês vão ver como hélice. Embaixo aqui o anti-hélix, em algumas outras nomenclaturas vai estar anti-hélice mesmo, tá? A própria concha, né? Uma conchinha mesmo, essa parte de dentro aqui, ó, do ouvido, danada para inflamar, aparecer aquelas espinhazinhas aqui, né? O próprio conduto auditivo externo, que já é a entrada do conduto mesmo, do canal auditivo, tá? O tragus, que é essa protuberosidadezinha que tem aqui, protegendo a porta do conduto auditivo externo. Nós temos aqui o antitragus, né? Que, tragus, antitragus, está do lado oposto, recebe o nome de antitragus, beleza? E a incisura intertragiana, tá entre os dois tragos, né? Tá entre o tragus e o antitragus, incisura intertragiana, tá? Isso tudo configura a orelha externa, o ouvido externo, ok? Então, falando aqui ainda da parte periférica, o pavilhão auricular em si, temos ali o trago, o antitrago, tá? A membrana, a incisão intertragiana, os pontos-chave aqui, né? O hélix e o anti-hélix, que está mais por cima, o chapéuzinho lá em cima, o hélix embaixo, o anti-hélix. E já na parte de conduto auditivo externo, conduto, né? Já é para dentro ali do tragus, tá? Para frente do tragus ali. Porção fibrocartilaginosa, essa é a característica, tá? Porção fibrocartilaginosa e porção óssea. Beleza? Vamos lá. Por baixo do hélix ou do hélice, nós temos a fossa escafóidea, tá bom? Que é aquela incisura que tem por baixo do hélice. Por baixo do hélix, tá?
Vamos lá. Formação, então, mais uma recapitulada. Cartilagem, tá? Algumas partes ósseas. Membrana timpânica, ok? E a parte do ouvido médio ali, onde nós temos os ossos, né, os ossílios auditivos, todo aquele conjunto ósseo, e a trompa de Eustáquio. Esse conjunto ósseo trabalha em forma de vibração. Beleza? Aqui nós temos a imagem da membrana timpânica. Como que eu tenho que observar a membrana timpânica na otoscopia? A membrana timpânica, ela tem esse caráter claro e brilhoso, tá bom? Aí, se essa membrana tiver fosca, muito fosca, tiver apagada, tiver escura, provavelmente tem algum processo patológico envolvido por trás dessa membrana timpânica aí, ok? Muitas vezes essa membrana pode estar abaulada, essa membrana vai estar estufada. Você vai ver que está tendo uma pressão por dentro dessa membrana que está empurrando ela para fora, tá? Muitas vezes um acúmulo de secreção ali dentro, então às vezes você tem que fazer um cone de ventilação, um cone ventilatório, faz uma incisão na própria membrana timpânica, tá? Incisiona o tímpano, o cara vai parar de escutar se eu incisionar o tímpano? Não vai, diminui um pouquinho, mas com o decorrer do tratamento ali, volta. Então você incisiona a membrana timpânica nessas situações e aspira aquela secreção. Muito cuidado, aspira aquele conteúdo, muitas vezes pode ser catarro, né? Pode ser muco. Aspira, coloca um conezinho de ventilação, a gente vai ver em outras aulas aí mais pra frente, esse cone de ventilação. Essa colocação, o paciente vai ficar uns dias, vai retirar esse cone e tá tudo certo. Beleza? Alguma dúvida? De boa? Sim. Quando produz muito. Sim. Pode acontecer de entupir o canal? Pode. Esse acúmulo de cera, esse excesso de produção de cera pode ocasionar, pode formar um tampão de cera, um tampão de cerume mesmo. Eu me pergunto porque aconteceu comigo. Eu usando cotonete, que não é recomendável, né? Sim. Eu fiquei uns 3 dias assim, bem surdo. Eu julgo que seja isso, não sei. Não, forma o tampão de cerume e muitas vezes o próprio cotonete empurra essa cera para dentro. Pode acontecer. Essa cera, muitas vezes ela se achata lá na membrana timpânica e ela começa meio que a dar uma condensada, ela vira quase ela fica uma espécie de parece um plástico mesmo, sabe? Sim. Uma espécie de um plástico. Não sai na lavagem, você vai com a pinça lá, né? A pinça vai com faz uma boa otoscopia, né? O próprio indutor do otoscópio, você vai lá e retira essa membraninha. Essa membrana é formada pela própria cera, né? Uma membrana de cera, mesmo que forma. E o tampão de cerume, você consegue retirar ele pela lavagem. Sim. Mas forma sim. Esse excesso de produção de cera forma tampão de cerume tranquilo. Perfeito, doutor. Era uma dúvida que eu tinha porque produz muita cera no meu ouvido. Não acontece. É normal a gente ver isso. Muito obrigado, doutor. As ordens. Vamos lá então, parte do ouvido médio. Viu lá o ouvido médio? Como eu falei para vocês, essa membrana timpânica, o tímpano, capta essa vibração, né, essa vibração externa, essa propagação de onda externa que vem, essa propagação sonora, que ela chega em forma de onda, vibrando a membrana timpânica, vai vibrar aquele conjunto de ossos, né? Que a gente tem por dentro do osso. Por isso que muitas vezes o endurecimento de um ossinho desse daqui, uma esclerose, um fato de uma otosclerose, vai diminuir essa vibração óssea, tá? Então, o paciente começa a cursar com a perca auditiva gradativa até, bem dizer, 100%, tá?
Então você tem aqui, vamos lá, a membrana timpânica vibrando, certo? A membrana timpânica, ela vem aqui, ó, mexe diretamente a parte do mango, do cabo do martelo, tá bom? Que é o ossinho, o martelo. Beleza? O que que acontece? Qualquer problema em qualquer articulação óssea dessa daqui, você vai ter uma má vibração, uma má articulação. Secundariamente, você cursa com a perca auditiva. Deixa eu melhorar essas letras aqui. Tá tudo branco. Sim. Sim, senhor. Vamos mudar a cor aqui para ficar mais... Eu esqueci de mudar essa cor. Agora foi. Bom, então eu tenho aqui o martelo. O martelo começa vibrando pelo cabo, ok? Que está encostado ali na membrana timpânica. Articula com o outro ossinho aqui, o junque, certo? Que é composto pela apófise horizontal, que é essa barbatanazinha por cima, tá? Então ele vem articulando o corpo, tá? E a apófise vertical, beleza? Secundariamente para mexer o estribo. O estribo eu tenho a cabeça do estribo, que é onde vai articular com o junque, tá? E a base, beleza? Que é onde vai mover lá na ventana ou na janela oval, beleza? Viu como que funciona a vibração dentro do ouvido aqui? Então, isso, então funciona essa engrenagem aqui. Qualquer falha em alguma articulação óssea dessa aqui dentro do ouvido, o paciente vai começar a referir perda auditiva. Ok? Vamos lá. Ainda aqui falando, né, da parte do ouvido médio, nós temos alguns músculos que insertam nesses ossos. São músculos finíssimos, né? Que nós temos aqui o tensor, o músculo timpânico, né? O músculo tensor timpânico, que ele inserta lá no cabo do martelo. Beleza? Cabo do martelo que está encostado na membrana timpânica. E esse outro músculozinho que ele está insertado nessa apófise, nesse processo vertical aqui, ó, que é o músculo stapedius, ok? Então nós temos esses músculos envolvidos aqui. Vamos falar um pouquinho aqui de medidas. Eu tenho que falar de medidas porque muitas vezes em algum exame tomográfico, em algum exame onde eu vá precisar de um detalhamento desse aparelho auditivo, eu tenho que saber mais ou menos o limite normal, tá? De como deve estar essa estrutura. Beleza? Então, quando eu falo da caixa timpânica, eu tenho uma medição de aproximadamente 15 milímetros
vertical e 6 milímetros horizontal. Beleza? Eu tenho ali recesso epitimpânico, tá? Antro timpanomastoide e recesso hipotimpânico. Isso aqui mais para frente eu vou explicar para vocês dentro das patologias que fica mais fácil de entender. E com respeito às paredes, o que tem em cada parede? Na parede interna eu tenho a parte da janela oval, né, da ventana ovalada, a janela redonda, né? Eu tenho o promontório ali também. E outro canalzinho aqui, ó, que chama aqueduto de Falópio, tá? Esse aqueduto de Falópio muitas vezes ocasiona algumas patologias aqui dentro aqui. O paciente começa a falar que tá com o ouvido cheio, tá? Aqueduto de Falópio. Não é trompa de Falópio, tá? Aqueduto. A trompa aqui é de Eustáquio, beleza? Que tá na parede anterior do aparelho. Ok? Superior, eu tenho essa parte aqui, ó, que é o tegumento timpani, tá? A gente vai ver ele detalhado também. Inferior, eu tenho veia jugular, eu tenho artéria carótida interna, tá? Na parede posterior, eu tenho antromastoide, tenho nervo facial, tenho músculo estapédico, beleza? Vamos lá, externa. Dependendo ali, maceteiro, parte de cadeia ossicular, os ossos, né? O martelo, o junque, o estribo, beleza? Então, vem dessa parte a caixa timpânica, esse conjunto anatômico, ok? Para ficar mais fácil de entender, faz a caixinha mesmo, a quadradinha. Anterior, anterior, posterior, inferior e parte superior ali. E aí você associa isso daí tudo, tá bom? Fica mais fácil associado a essa imagem aqui. Beleza? Tá vendo o nervo facial, ó? Passa também por aqui por trás, ó. Alguns problemas relacionados lá na coluna cervical do paciente, onde tem compressão, lá onde sai o vestíbulo coclear, o teu paciente começa a cursar com uma clínica similar a labirintite. Essa compressão às vezes dentro da coluna, tá? Compressão dentro da coluna. Aí o paciente começa a cursar com zumbido no ouvido, com tontura, com enjoo. E às vezes o problema não é dentro do ouvido, é lá na coluna. Beleza? Acho que eu tenho que dominar essa parte anatômica. Mas aqui a gente vai fazendo o compilado aqui, o basicão. Beleza? Parede medial, a gente já falou lá, né? O aqueduto de Falópio. A janela oval. Logo embaixo aqui eu tenho a janela redonda. O nervo facial tá bem aqui por trás aqui, ó. E o promontório. Ok? Então, vamos lá. Trompa de Eustáquio. Lembra que eu falei que a trompa de Eustáquio ela é responsável pela ventilação e pelo equilíbrio, né, de pressão dentro do ouvido interno também para com o meio externo, tá? Então você tem aqui, ó, essa tuba, ok? Ligando diretamente lá no ouvido interno. Tranquilo? Por isso que quando às vezes você fecha o nariz, você tampa a narina e assopra, você sente que o ouvido ele
né, dá aquela pressurizada. É porque entra essa pressão de ar pela tuba de Eustáquio, né, pela trompa de Eustáquio. Trompa ou tuba, dá na mesma. Beleza? Então você tem uma regulação da pressão externa com a pressão interna lá no ouvido interno. Ok? Pacientes que eu tenho muitos casos de otite interna, né, recorrente. Paciente que tem disfunção da tuba de Eustáquio. Tá bom? Não tem uma ventilação correta ou o paciente tem uma disfunção ao ponto que essa própria disfunção torna-se um acúmulo bacteriano, ou quando eu tenho uma estenose dessa tuba de Eustáquio, ela é muito fechada, né? Então atrapalha esse equilíbrio de pressão, tá? É aquele paciente que eu começo a ter problema de ouvido ali recorrente. Então compensa eu dar uma investigada como tá a trompa de Eustáquio desse camarada aí. Ok? A parte da anatomia do mastoide, né? Eu vou estar falando dentro da patologia em si para estar mais fácil. E a medida da cadeia de ossos. O martelo, o tamanho normal dele é entre 8 a 9 milímetros, né? O junc em torno de 7 milímetros e o estribo é o menorzinho, 3,3 milímetros, tá? Nós já vimos aqui como ocorre a articulação lá atrás. Vimos também. Aqui a gente tem um esquema que fala das ramas, né? Propriamente dos ossos, né? O osso de uma forma mais detalhada. Então nós temos aqui o martelo, apófise lateral e a apófise anterior, né? O manúbrio, essa parte do manúbrio do martelo até essa apófise lateral é onde vai lá pegar lá na membrana timpânica, certo? Aqui em cima temos a cabeça do martelo, o junc, aquela rama curta, né? O corpo, a rama larga. Tem aquela apófise, que é aquela barbataninha que aparece por trás dele lá também, tá? E o estribo, a cabeça, que é onde articula no junc, a rama posterior, a rama anterior, certo? E a própria base do estribo. Ok? Aqui temos aqui a cadeia completa, como a gente já viu. E as articulações. As articulações eu não vou focar muito com vocês não, porque a gente não vai usar tanto essas articulações não. Ok? Trompa de Eustáquio, mais uma vez para gravar bem, é um canal que comunica a caixa timpânica, a parte interna, né, o ouvido interno, até a nasofaringe, certo? Ela é formada por tecido ósseo e por cartilagem, revestida pelo epitélio ciliado, ok? Tem como função manter um equilíbrio de pressão entre esse ouvido médio e o ouvido externo, tá? E renovar o ar dentro da cavidade, dentro da caixa timpânica, toda vez que você deglute, toda vez que você engole. Repara que toda vez que você engole faz um tuc dentro do ouvido, tá? É essa troca de pressão, essa troca de ar que ocorre através da tuba de Eustáquio. Beleza, doutores? Alguma dúvida? Doutor, muito bem explicado, viu? Estou gostando muito. Agora nas próximas, a gente já começa a falar, a gente já começa a entrar mais na parte de patologia. Sim, claro. A gente já começa a entrar em algumas disfunções. Antes a gente fala da parte de história clínica. Tem a parte semiológica, né? Então a gente vai para a parte semiológica na próxima aula e aí a gente começa a entrar já nas patologias
propriamente ditas. Parte de otite, otosclerose, enfim, epístase, disfunções também de nariz. Aí entra já num leque enorme de patologias de otorrino. Muito Beleza? bom. Ótimo.